Cumprimentamos a todos os nossos amados e queridos irmãos com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É com a alegria do Espírito Santo que nós queremos saudar a todos e também introduzir o nosso novo trimestre, nosso segundo trimestre de 2024, que traz como um tema da nossa Escola Bíblica Dominical a carreira que nos está proposta, o caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar ao céu. Esse trimestre é um trimestre muito abençoado. Nós temos como nosso comentarista do nosso trimestre o pastor Osiel Gomes, pastor ali do campo do Tiriricau, no Maranhão, e é ele que estará durante essas 3 lições tecendo os comentários sobre esse tema, a carreira que nos está proposta. Quero já agradecer a Deus, pelo trimestre passado que nós tivemos sobre a matéria eclesiologia, e quero louvar o nome do Senhor Jesus por esse trimestre que vamos começar a partir de agora. Essa lição, ela será dada em todas as nossas igrejas da Assembleia de Missão Pentecostal em todo o nosso Brasil e no mundo. Sempre às 8 horas da manhã, as portas da igreja estarão abertas, esperando pela sua visita. Antes de nós passarmos a introduzir a nossa lição, queremos dar o nosso grande abraço a todos os nossos irmãos em Cristo Jesus, alunos, professores e superintendentes da Escola Bíblica Dominical, em todas as nossas igrejas. Agradecer a Deus e mandar o nosso abraço especial a todos os nossos irmãos ali do estado do Pará, pela vida do pastor Gustavo, em Vitória do Xingu, da irmã Nayara, pela vida do pastor Reginaldo, em Altamira, pela vida do pastor Valdivan Santos, lá no Brasil Novo, pela vida do pastor Vacélio, no Pacajás, e nos demais companheiros ali daquela região. Abraçando também o pastor Adaías Braz, a quem nós enviamos o nosso caloroso abraço, para o pastor que também está em Santarém, que é o pastor Renildo, abraçar ali o pastor Rosinaldo, abraçar ali o pessoal de Óbidos, missionária Ana, que Deus possa abençoar a todos os nossos irmãos aqui no estado do Pará. Também quero abraçar o pastor Januário, lá no estado de Amazonas, na cidade de Manaus, na capital. Também o pastor Carlos André, no Rio Preto da Eva, o pastor Eliakim, ali na cidade de Tefé, e todos os nossos companheiros que estão ali em Manaus, fazendo a obra de Deus, trabalhando para o Senhor Jesus no estado do Amazonas. Abraçar o nosso companheiro pastor Judaso, lá em Curitiba, no estado do Paraná, também está fazendo a obra de Deus, juntamente com a missionária Marcelene. A todos os nossos irmãos ali de Curitiba, nosso grande abraço, que Deus abençoe a todos vós, com ricas bênçãos do céu e com conhecimento da palavra de Deus. Abraçar também os nossos amados e queridos irmãos aqui no estado do Amapá, nossa capital, na cidade de Macapá, nosso pastor presidente, pastor Elcio Monteiro, e abraçar aí todas as congregações do Senhor Jesus, que estarão abertas às 8 horas da manhã para a nossa primeira lição, que é o início da caminhada. Também abraçar os nossos irmãos aqui da região norte do nosso estado, pastor Josiel, com toda a igreja ali na cidade de Oiapoque, pastor Osmar Félix ali no Carnô. Também abraçar o nosso pastor Fábio, que está ali em Calçoene, pastor Sidney no Lourenço, pastor Valmir no Amapá e os demais, todos aqui do Amapá, que Deus possa abençoar ricamente os nossos queridos e amados irmãos. Muito bem, meus queridos, nós vamos hoje para a nossa primeira lição, O nosso trimestre, a carreira que nos está proposta em 13 lições, como sempre, nossa escola bíblica são 13 domingos, desculpa, e a nossa primeira lição começa com o início da caminhada. Segunda lição, a escolha entre a porta estreita e a porta larga, o céu, o destino do cristão. Como se conduzir na caminhada é a quarta lição. Quinta lição, os inimigos do cristão. Sexta lição, as nossas armas espirituais. Sétima lição, o perigo da murmuração. Oitava lição, confessando e abandonando o pecado. Nona lição, resistindo à tentação no caminho. 10ª lição, desenvolvendo uma consciência de santidade. 11ª lição, a realidade bíblica do inferno. A 12ª e última penúltima lição é a bendita esperança, a marca do cristão.
E por fim, a nossa última lição de número 13, a cidade celestial. Eu já quero na nossa primeira lição, inclusive para o trimestre inteiro, recomendar a leitura do livro O Peregrino e também recomendar a leitura do pastor Thomas Lee Osborne. O Novo Nascimento é um livro muito bom para esse trimestre. Os irmãos que quiserem se aprofundar mais, é um livro muito bom porque ele vai falar sobre o novo nascimento, sobre o processo do novo nascimento, o arrependimento, a confissão, o abandono, a fé. Enfim, Osborne vai esmiuçar toda essa questão de como é nascer de novo. Louvado seja Deus na presença de Deus. Então, que Deus possa abençoar meus irmãos, né? E que esse trimestre seja uma bênção para todos nós e que o nome do Senhor Jesus continue sendo engrandecido na nossa. Muito bem, amados, vamos para a nossa primeira lição, que traz como tema o início da caminhada. Texto áureo. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. João capítulo 3, versículo de número 3. Verdade prática. O novo nascimento marca o início da jornada do crente em Jesus Cristo. Vou repetir. O novo nascimento marca o início da jornada do crente em Jesus Cristo. Leitura bíblica em classe, encontrada no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 1 ao versículo 8, que diz assim: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter te dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra aonde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Louvado seja Deus. Meus amados, nesta lição, nós temos, como sempre, 3 tópicos. O primeiro tópico fala da caminhada com Cristo. E nesse tópico nós temos 2 subtópicos, que diz assim: o primeiro, compreendendo os 2 caminhos. Segundo, os 3 companheiros da nossa caminhada. Segundo tópico, traz como tema o novo nascimento. Primeiro subtópico, por que precisamos do novo nascimento? É uma pergunta. Segundo subtópico, a religião não faz nascer de novo. Terceiro subtópico, o novo nascimento e o seu processo. Terceiro e último tópico, que traz como tema o Novo Testamento e a caminhada de fé do cristão. Primeiro subtópico, o Novo Testamento. Segundo subtópico, o tema principal do Novo Testamento. E, por fim, concluiremos com o terceiro subtópico, a importância do Novo Testamento na caminhada do cristão. Meus amados, muitas bênçãos nos reservam nesse trimestre. Nós vamos aprender sobre essa carreira que nos está proposta, o caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar ao céu. Essa caminhada, ela inicia-se com um novo nascimento, obra efetuada pelo Espírito Santo mediante o sacrifício de Jesus Cristo no Calvário. Nesse trimestre, estudaremos o início e o final dessa caminhada, mas também o meio dessa jornada com Cristo. Então, quero dizer a todos os alunos da Escola Dominical, será um trimestre de muitas bênçãos e conhecimento da parte de Deus. Nós vamos iniciar hoje, principiar hoje com o início da caminhada, que é o novo nascimento. Hoje nós vamos falar sobre esse tema. Vamos passar as demais lições do trimestre falando do meio até a conclusão, quando iremos falar do
final desta caminhada, que é a cidade celestial. Então, que Deus possa te abençoar nesse trimestre e que ele seja um trimestre rico de conhecimento, de sabedoria, de graça para a tua vida e que você cresça no conhecimento e na graça de nosso Senhor e Salvador Jesus. Muito bem, amados, nós falaremos do nosso primeiro tópico, a caminhada com Cristo. Dentro desse tópico nós temos 2 subtópicos, compreendendo os 2 caminhos e também nós temos os 3 companheiros da nossa caminhada. Compreendendo os 2 caminhos. O comentarista traz para nós a vida humana e também a vida com Cristo. Na vida humana, a Bíblia fala em João capítulo 3, verso 6, que o que é nascido da carne é carne. Isso compreende a vida natural, né? O nosso nascimento natural, quando nós nascemos e viemos a este mundo. E o Senhor Jesus deixa muito claro que o que é da carne é carne. O que é que nós vemos com esse nascimento? É o dom da vida que Deus nos dá. É o sopro, é o fôlego de vida que Deus concedeu a Adão ali no Éden. E ali o homem tornou-se uma alma vivente. Todo homem vai passar por essa fase. Todo ser humano, ele vai passar por esses estágios do nascimento humano, nascimento materno, né? Vai passar pela fase da infância, vai passar em termos gerais. Eu estou falando em termos genéricos. Vai passar pela infância, vai passar pela adolescência, vai passar pela juventude, vai chegar à fase adulta e até a velhice. E finda com a morte. Esse é o processo natural, de uma forma geral. É claro que existem as exceções, tem uns que não chegam a nascer, são abortados, tem uns que não conseguem chegar na infância, na adolescência, na juventude. Mas, em termos gerais, o caminho natural do ser humano é passar por todas essas fases. E essa é a fase natural da vida. Essa é a vida em que Deus concede a cada ser humano para que passe um espaço de tempo nessa terra. Porém, nós temos uma segunda vida, a vida com Cristo. E nessa vida com Cristo, nós vemos aqui o nascer de novo, que é exatamente isso que Jesus está falando com Nicodemos. Ele está conversando com Nicodemos, ele está explicando esse nascer de novo. Tanto é prova que quando Jesus fala que é necessário que Nicodemos venha a nascer de novo, ele não entende, porque na cabeça de Nicodemos, na compreensão de Nicodemos, ele acha que a vida humana é a única vida. É a única vida existencial aqui na Terra. Porém, Jesus explica para ele que aqui na Terra, além do nascimento natural e humano, é e deve ser necessário o homem nascer outra vez. Mas isso não significa que ele volte para o ventre da sua mãe, porque essa era a compreensão que Nicodemos tinha. Ele tinha apenas a compreensão do nascimento natural. Então ele achava assim, então quer dizer que eu tenho que voltar para o ventre da minha mãe para tornar a nascer? E Jesus disse, não é isso que eu estou falando. Jesus explica então da nova vida em Cristo. E isso é importante a gente pontuar. Vida em Cristo, ou a vida de Cristo em nós. Isso é importantíssimo a gente ter esse entendimento, né? Porque até então para Nicodemos isso era desconhecido e não era compreensível. Mas Jesus vai explicar para ele. Nicodemos, essa é uma vida natural, da carne. E o que é nascido da carne é carne. Mas agora eu quero te mostrar uma outra vida, que sem essa outra vida, você não consegue alcançar o reino de Deus. Jesus aqui mostra de forma muito clara que a vida natural não dará de forma nenhuma para os que viverem dessa vida natural acesso ao reino de Deus. Jesus chegou a explicar para Nicodemos que se nós não nascermos de novo, nós não temos condições de ver o reino de Deus, de ver. E tornou a explicar para ele, se não nascermos da água e do Espírito, não temos condições de entrar no reino de Deus.
Então Jesus começa a explicar para ele essa nova vida. Uma nova vida em Cristo, que é o começo de uma nova história para o ser humano. Então, uma história de felicidade, de plenitude no Espírito. É aqui que o Senhor Jesus coloca a sua vida dentro do homem. A gente tem que prestar muita atenção nisso aqui, porque é muito importante que esse nascimento ele se dá pelo Espírito. O Espírito de Deus faz com que nós venhamos nascer outra vez para Deus. Nascemos da natureza humana, da carne. Agora vamos nascer da natureza divina. E isso só é possível pelo poder do Espírito. Por que pelo Espírito, pastor? Porque a Bíblia diz que não é por força nem por violência, é pelo Espírito. A Bíblia diz também que o Espírito Santo, ele aquebranta o nosso coração, nos levando ao verdadeiro arrependimento diante de Deus. E uma vez estando arrependidos, nós sentimos repulsa do pecado. E uma vez sentindo repulsa do pecado, nós os abandonamos. E uma vez abandonando este pecado, confessamos diante de Deus, diante dos homens, e passamos então a viver uma fé viva na pessoa de Jesus. Em outras palavras, o Espírito Santo de Deus, utilizando-se do sacrifício de Cristo na cruz, nos leva à pessoa de Cristo para que tenhamos a vida de Cristo em nós. O novo nascimento nada mais é do que a vida de Jesus dentro de nós. Lembra-me das palavras de Paulo aos Gálatas, quando ele disse que a vida que ele levava agora, né? Não a vida outrora, não a vida pregressa, mas a vida que ele levava agora, era uma vida vivida na fé do Filho de Deus, que amou a ele e se entregou por ele, assim como também amou a todos nós e se entregou por todos nós. E todos aqueles que nascem de novo não vivem mais para si, mas vivem para aqueles que por eles morreu, que é Jesus, e também ressuscitou. Então, o novo nascimento implica em dizer que a vida de Deus está sendo vivida na vida do homem. Então, aqui nós vemos, né, Paulo escrevendo a sua segunda carta aos Coríntios e informando aos crentes de Corinto, no capítulo 5, verso 17, dizendo que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram e eis que tudo se fez novo. Se faz necessário, portanto, que nós venhamos entregar a nossa vida para Jesus, para recebermos a vida de Jesus em nós e então passarmos a andar conforme aquilo que Paulo ensinou aos Romanos, em novidade de vida. Já não estamos mais na velha vida, agora vivemos em nova vida, em novidade de vida. E isso aqui é muito importante, porque tudo em nós se faz novo. É um novo estilo de vida, uma nova maneira de pensar, uma nova maneira de viver, um novo andar diante de Deus. Tudo no homem, quando ele recebe a vida de Deus nele, tudo nele se torna novo. É por isso que Paulo diz, se alguém verdadeiramente está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram e eis que tudo se fez novo. Nós vemos aqui os 3 companheiros da nossa caminhada. E o primeiro companheiro da nossa caminhada é o Pai, porque o Pai da glória, ele amou a cada um de nós, de um amor que nem João conseguiu encontrar no nosso vernáculo uma palavra que pudesse traduzir o infinito amor de Deus. E ele disse, Deus nos amou de uma tal maneira. Por que isso? Porque quem deveria morrer seríamos nós. A Bíblia diz que a alma que pecar, essa morrerá. Então, o salário do pecado é a morte. Então, quando nós pecamos e ofendemos a Deus,
com os nossos pecados e delitos, nós estamos caminhando para a morte. E como Deus não nos quer ver morto, mas quer nos ver vivo, e a única forma de fazer isto era entregando a sua vida por nós, ele então nos amou. Então o Pai que nos amou vem fazer morada na nossa vida. E a partir do momento que nós nascemos de novo, aceitamos a Jesus Cristo de Nazaré, aceitamos a vida dele em nós, nós passamos a ter a companhia gloriosa do nosso Pai eterno. Ele mesmo foi quem disse em Coríntios, ele disse: vós sereis para mim filhas e filhos, e eu serei para vós Pai. Então, como nosso Pai, ele está conosco a todo momento da nossa caminhada. O segundo companheiro dessa caminhada, que nós passamos a viver a vida de Deus, é a pessoa do Filho. O Filho, que é Jesus, que executou todo o planejamento de amor do Pai, que veio para a cruz do Calvário sofrer em nosso lugar, que levou os nossos pecados, ele também passa a viver em nós, o Pai e o Filho, nos orientando, nos conduzindo, nos ensinando e nos levando a viver uma vida fortalecida em Deus. O outro companheiro indispensável da jornada é o querido Espírito Santo de Deus. Jesus disse: eu vou, porque se eu não for, ele não virá. Mas quando eu for, enviá-lo-ei. O outro Consolador. O Espírito Santo é quem nos guia, o Espírito Santo é quem nos ensina, o Espírito Santo é quem nos orienta, o Espírito Santo é quem nos leva para o caminho de Deus. Nessa jornada até a terra celestial, até a mansão celestial, o Espírito Santo é quem está conduzindo cada um de nós, conduzindo a igreja. Então, esses três companheiros são os companheiros indispensáveis quando nós aceitamos a Jesus, quando nós nascemos de novo, quando nós deixamos o Espírito de Deus a quebrantar o nosso coração, trazer o arrependimento dos nossos pecados em nossa alma, quando nós nos arrependemos de verdade, quando nós nos convertemos de verdade, confessando e abandonando e aceitando a Jesus pela fé, o seu sacrifício que ele fez por nós, esses três companheiros de jornada vão conosco até chegarmos no céu. Toda a nossa trajetória, toda a nossa caminhada é conduzida por ele. O que precisamos fazer é deixá-lo nos conduzir para a glória eterna. Muito bem, queridos, vamos passar agora para o nosso segundo tópico, falando sobre o novo nascimento. Primeiro subtópico: por que precisamos do novo nascimento? Qual é a necessidade do novo nascimento? Já aprendemos que o homem tem a vida natural, ele nasce do leito materno, vai para a infância, juventude, adolescência, juventude, fase adulta e velhice, até a morte. Mas essa vida é uma vida que o homem vive no pecado. Porque a Bíblia diz que todos pecaram, né? E a Bíblia diz que por Adão veio o pecado. Então, esse nascimento natural, o homem vive no pecado. O homem, seja qual for a sua raça, disse o doutor reverendo Osmo, cor ou nacionalidade, age basicamente da mesma forma. Pratica sempre os mesmos pecados, tem as mesmas necessidades, sente a mesma culpa, sofre com as mesmas doenças e instintivamente busca a paz. Isso aqui é um homem natural. É um homem que é nascido da carne, que é carne. Então a gente vê aqui que a necessidade de se nascer de novo é porque o homem vive na prática do pecado. Paulo escreve aos Romanos e diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Isso quer dizer que todo ser humano, se não aceitar a vida de Deus nele, não nascer do Espírito,
viverá nesse mundo e caminhará a passos largos para o inferno. Foi por isso que Jesus disse a Nicodemos em João 3,7, necessário vos é nascer de novo. Porque só o nascimento natural não nos dá nenhuma garantia de ir para o céu. Ao contrário, nos levará para o inferno, uma vez que a gente vem da raiz adâmica, do pecado de Adão. Então, para mudar isto, nós precisamos nascer de novo. E a necessidade é por causa do pecado. O pecado está no homem e o homem precisa reconhecer isso. O homem precisa reconhecer que vive no pecado. Então, o primeiro passo, segundo o Dr. Osborne, é que a razão é que o primeiro passo em direção a Deus é assumir. O homem precisa assumir que o pecado é inerente à natureza humana e, em seguida, confessá-lo diante de Deus. Então, nós vemos aqui, nessa expressão que o reverendo Osborne fala, que o pecado original é inerente, é da natureza humana. Ele já nasce com isso. Ele já nasce em pecado, como disse Davi, que ele nasceu em pecado e em pecado ele foi formado. Ele já nasce. Então, o pecado, a Bíblia diz que a alma que pecar, essa morrerá. Então, meus amados, se o pecado gera morte, como disse Tiago, pecado sendo consumado gera morte, se o salário do pecado, como disse Paulo aos Romanos, é a morte, o homem no pecado está destinado à morte física e eterna. E como resolver isso? Com o novo nascimento. O Espírito Santo, nascer do Espírito, porque quem nasce da carne é carne, quem nasce do Espírito é Espírito. Então, nascer do Espírito. Então, essa é a maior necessidade que o homem tem. É porque ele está vivendo na prática do pecado e o pecado levará à morte e a morte o arrastará para o inferno, né? Então, nós vemos essa situação da natureza do homem, como o homem ele estava na condição caída de todos os seres humanos, porque todos pecaram, diz aqui o comentarista. Nesse sentido, todo ser humano precisa passar pelo processo de regeneração, experimentar uma ação divina no interior, ou seja, nascer de novo. E aqui é muito importante nós destacarmos mais uma vez, né, essa necessidade do novo nascimento. O homem precisa do novo nascimento para ter a vida eterna, para ter a vida de Deus. Sem a vida de Deus, o ser humano estará sujeito a viver apenas nessa dimensão de vida e depois dessa dimensão de vida, morrer e depois de morrer, segue-se o juízo. Porém, o homem, quando nasce de novo, quando nasce do Espírito, ele dá um salto dessa vida natural para a vida de Deus, que é uma vida espiritual. A Bíblia diz que Deus é Espírito e aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Então nós precisamos nascer de novo, nascer do Espírito, nascer do Senhor. A Bíblia diz em João 1,13, os quais não nasceram da carne, não nasceram do sangue, não nasceram da vontade do varão, mas de Deus. Esse nascimento não é o nascimento natural, da carne, do sangue, da vontade do varão. Esse nascimento é o nascimento espiritual, que é o nascimento da vontade de Deus. E a vontade de Deus é que nós sejamos salvos. E para sermos salvos, o homem tem que passar por todo o processo da salvação, que se inicia com o novo nascimento. A regeneração, ela é dada pelo Espírito. A lavagem e regeneração, conforme Paulo escreveu para Tito, é dado pelo Espírito. Então é o Espírito que novamente gera a natureza de Deus no homem. A natureza que foi perdida, caída, né? E o homem adquiriu ali no Éden a vida de pecado, a prática do pecado, o viver no pecado. Mas quando o Espírito Santo entra em ação, quebrantando o coração do homem, levando ele a refletir nos seus erros e entender que os seus pecados os arrastarão para o inferno, este homem, arrependido por não querer ir ao inferno e por ver a providência de Deus através da salvação do seu Filho Jesus, o homem abandona, confessa, né, se arrepende primeiro,
confessa seus pecados e abandona. Foi por isso que eu fiz questão de ler aqui essa frase do Dr. Osborne, Thomas Lee Osborne, que diz assim: por essa razão, o primeiro passo em direção a Deus é assumir que o pecado é inerente à natureza humana e, em seguida, confessá-lo diante de Deus. Ou seja, todas as vezes que o homem se deparar com o seu estado pecaminoso, que o afasta de Deus e o leva para o inferno, e se voltar para Deus confessando os seus pecados, ele será pelo Senhor perdoado. Então, o Senhor Jesus, ele garante o nosso perdão, à medida que nós também passamos a nos conscientizar do nosso estado pecaminoso. O que é que diz Provérbios 28:13? Provérbios 28:13 diz desta maneira para todos nós: aqueles que confessam os seus pecados e deixam, alcançam misericórdia. Mas aqueles que não os confessam, né, aqueles que retêm, aqueles que não vão diante de Deus para revelar, né, o seu estado pecaminoso e que ele está arrependido, o que acontece com esse homem? Ele jamais alcançará a vida. Deixa eu ler aqui o texto para ficar mais completo aquilo que o sábio Salomão ele vai falar nesse livro de Provérbios. Então, é muito importante essa confissão, porque se não houver essa confissão por parte do homem, ele não conseguirá jamais alcançar o reino de Deus. Está escrito assim: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas os que as confessam e deixam alcançará misericórdia. Ou seja, enquanto o homem estiver escondendo, né, a sua natureza pecaminosa, a sua vida de pecado, a sua maneira de viver na prática do pecado, enquanto ele estiver escondendo e o diabo fala questão de que você realmente não veja isso como um problema, que isso não tem nada a ver, ele vai fazer questão de colocar isso no coração dos homens. Enquanto o homem agir dessa forma, ele nunca vai prosperar, nunca vai ter a vida eterna, porque aqui essa prosperidade está falando de uma vida eterna, o contexto está falando de vida eterna. Mas aqueles que confessam e deixam, eles alcançam o perdão, a misericórdia do Senhor. Então isso aqui é muito importante para que a gente possa compreender que de fato Deus está nos revelando no novo nascimento. A necessidade que há é por conta do pecado. Se o homem não se arrepender, se o homem não se voltar para Deus, se o homem não aceitar o projeto de salvação efetuado pelo Pai, executado pelo Filho e aplicado pelo Espírito Santo no coração do homem, ele não vai conseguir de forma nenhuma escapar da ira de Deus. Segundo subtópico, a religião não faz nascer de novo. De fato. Eu vou repetir aqui uma frase do reverendo Osborne. A religião não é capaz de regenerar uma pessoa. Os rituais, as cerimônias, os credos são superficiais. Mas Jesus salva. A sua vida transmite um novo nascimento. Diz o reverendo Osborne, aspa para ele: você pode inclusive afiliar-se a uma igreja. No entanto, é necessário nascer de novo para receber a salvação da parte de Deus. Então, a religião não faz ninguém nascer de novo, querido. A religião não faz ninguém nascer de novo. Apesar da palavra da religião ser um religar com Deus, mas a religião em si não pode fazer nada. O que acontece é que o Espírito, ele age quando o homem deixa ele agir. Quando o homem abre o coração, né, e deixa o Espírito agir, a primeira coisa que o Espírito Santo faz é trocar aquele coração de pecado, coração duro, coração obstinado, né, coração que vive na prática do pecado. Ele troca. Ele também troca o Espírito, porque a Bíblia diz em Ezequiel 36 que nós recebemos um novo coração e nós recebemos um novo Espírito, para poder então se voltar toda a nossa atenção para Deus. E daí você descobre por que as pessoas não querem atentar para Deus, porque elas têm um coração obstinado e duro, e o espírito delas é um espírito impuro, que caminha na prática do pecado de forma diária. Mas quando o Espírito Santo entra e a pessoa abre o coração para que ele entre, ele troca o coração. Ele troca o coração e troca também o espírito desta pessoa. Tudo se faz novo nela. E então, a partir daí, ela se aquebranta, se arrepende
confessa, abandona e vive a vida de Deus pela fé. Vive a vida de Deus pela fé. Então, a religião, ela realmente não tem esse poder nenhum de fazer com que uma criatura venha a nascer de novo. Mas quem tem esse poder, né, é o Espírito Santo de Deus. Veja, Nicodemos, no capítulo 3, ele deixa, na narrativa, deixa muito claro a sua religiosidade. Fala que ele é do partido dos fariseus, fala que ele é um príncipe de Israel. Então, a gente percebe que toda a religião monoteísta de Judá, de Israel, não foi suficiente para fazer esse homem ter um relacionamento com Deus. Porque aqui é que está o âmago da situação, da salvação em Cristo. É o relacionamento. O cristianismo não é uma simples religião. O cristianismo, acima de tudo, é um relacionamento diário com Cristo. E é esse relacionamento, é esse andar com Cristo, esse relacionamento com Deus que nos leva a viver a vida de Deus. Então, por isso que a religião ela não faz ninguém nascer de novo. O que faz o homem nascer de novo é o seu relacionamento com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo de Deus. Dentro desse relacionamento que ele vai tendo com o Senhor, esse contato com o Espírito de Deus, ele vai então entrando dentro do processo. Como eu falei, o nosso Deus transforma o coração, transforma o nosso espírito, nos leva ao quebrantamento, sentimos o arrependimento verdadeiro, confessamos, e não só confessamos, mas nós abandonamos os nossos pecados, e abandonar aqui implica em nós sentir nojo para não cometer mais, abandonamos os nossos pecados e passamos a abraçar o plano da salvação em Cristo Jesus, conhecendo que para nós sermos perdoados pelo Pai, ele teve que pagar um alto preço na cruz para nos redimir dos nossos pecados, ele teve que derramar o seu sangue naquela cruz para nos salvar. E a verdade é que ele nos substituiu. Como eu disse, a alma que pecar é essa que tem que morrer. Essa morrerá, disse o profeta Ezequiel. Só que ele não pecou, mas ele assumiu os nossos pecados. Então os nossos pecados foram para Jesus e a justiça de Jesus vieram para nós. Essa foi uma única maneira dele nos justificar. Então aqui ele pega todos os nossos pecados, né, e crava no seu corpo. Crava no seu corpo. E esse corpo, uma vez cheio de pecado, é cravado na cruz. Então aqui nós vemos que o processo se dá a partir do momento que o homem se volta para Deus com o coração aquebrantado. Quando ele se aquebranta, quando ele entende que ele é um pecador e que vai para o inferno, que ele se aquebranta, se arrepende dos seus pecados que os arrastarão para o inferno. A partir desse momento que ele se arrepende, né, dos seus pecados, ele passa a começar o processo de regeneração. Novo caráter, novo nascimento, novo estilo de vida, nova maneira de viver. Isso vai começar tudo através de um coração quebrantado, de um coração voltado para Deus. Então, este é o processo do novo nascimento. Processo em que faz com que o homem se volte para Deus, com o coração quebrantado, arrependido, confessando, abandonando, né, e abraçando a Jesus pela fé e vivendo a vida de Jesus. Paulo chegou a dizer novamente aos Gálatas, né, que ele não vivia mais a vida dele, ele vivia a vida de Jesus. Era isso que ele vivia. Aquela vida daquele Paulo, perseguidor passado, acabou. Não existia mais. Ali para frente agora era a vida de Jesus. E ele estava preso a Jesus, né? Ele estava em contato direto com Jesus. Ele estava dentro de um relacionamento íntimo com Jesus. E ele só fazia aquilo que o Senhor Jesus queria que ele fizesse. Então isso é muito importante nós entendermos nesse ponto, né? O nascer de novo é necessário e muito, porque se um homem não nascer de novo, ele não pode ver e nem tampouco entrar no reino de Deus. Muito bem, passamos agora ao nosso terceiro e último tópico, falando o Novo Testamento e a caminhada de fé do cristão. Após passar por todo o processo, né, do verdadeiro cristão, ele vai reconhecer os seus pecados, ele vai se arrepender, ele vai confessar
os seus pecados, ele vai abandonar esses mesmos pecados, ele vai pedir perdão a Deus, e pedindo perdão a Deus, ele vai receber o perdão de Deus, que é Jesus na nossa vida. A partir desse momento que ele recebe a Jesus, ele vai viver uma vida em Cristo, né? Aquilo que Paulo falou, se alguém está em Cristo. Quando ele fala se alguém está em Cristo, é alguém que já passou por todo esse processo. E esse processo, eles são simultâneos, tá? O arrependimento, a confissão, o abandono, o pedido de perdão, eles são simultâneos. Então, a partir desse momento que o homem, ele passa a viver na fé, isso significa que tudo aquilo que Deus nos prometeu, ele vai cumprir. E é por isso que Jesus ele chama atenção em Marcos 5,36, ele diz assim, crê somente. Crê somente. Então, a partir daqui é a nossa caminhada de fé. E é onde Paulo ele vai desenvolver toda a sua teologia, né? A partir daí, que é dessa caminhada de fé. Paulo, ele sabia muito bem que ele era um homem pecador, e ele inclusive chega a dizer para Timóteo que ele é o principal dos pecadores devido à sua vida pregressa de perseguição à igreja do Senhor, que na verdade ele estava perseguindo era Cristo, e estava perseguindo a Jesus. E Paulo começa a mostrar que agora Jesus é o seu alvo de vida. Tudo que ele vai fazer daqui para frente, ele vai fazer olhando para Jesus e para mais ninguém. A fé de Paulo é inabalável em Jesus. Então, o Antigo Testamento, ele apenas joga luz na pessoa de Jesus, né? Por exemplo, em Deuteronômio 18, Moisés reuniu a nova congregação de Israel, que estava saindo do deserto e já próximo de entrar na Terra Prometida, e disse para eles que o Senhor nosso Deus levantaria um profeta semelhante a ele, e que toda a nação de Israel deveria ouvi-lo. Caso contrário, eles seriam extirpados do meio do povo. Então, ele está jogando luz ao Messias, está jogando luz a um profeta que seria semelhante a ele. E essa pessoa que ele está falando é de Jesus. Nós vemos o profeta messiânico, que é Isaías, falando muito sobre Jesus, relatando ele como servo sofredor, né? Como ele veio sem parecer, sem formosura, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Então, eles vão jogando luz para o Messias, apontando para o Messias. Mas quem é que de fato revela Cristo? É a nova aliança, o Novo Testamento. Então, quando você começa a fazer a leitura do Novo Testamento, ele já começa falando da geração de Jesus, né? E aí ele vai pegar tanto Abraão como também Davi. Perceba que diz assim, livro da geração de Jesus Cristo, Mateus capítulo 1, versículo 1. Livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. A partir daqui, do Novo Testamento, ele vai mostrar a vida, o nascimento. O Antigo Testamento foram só as promessas que ele viria, mas o Novo Testamento vai então mostrar a concretização desta promessa, o cumprimento desta promessa, e vai falar a partir da geração, mostrando que o Antigo Testamento apontava para Cristo e tudo mais. Então a gente vai vendo exatamente que o Novo Testamento ele vai narrar, né? São 4 evangelhos, com 4 pontos de vista dos evangelistas, né? 3 muito similares, chamados de sinóticos, que é Mateus, Marcos e Lucas. E temos o Evangelho de João, que é um evangelho que ele vai tratar mais da divindade propriamente dita do Senhor. Então, a gente vai percebendo que os evangelhos, eles narram toda a trajetória do nosso Cristo nessa terra. Toda. O tema central do Novo Testamento é a pessoa de Jesus, exatamente para que a nossa fé ela venha a ser canalizada para Jesus. Tem um fato muito curioso que Jesus leva os discípulos para o Monte da Transfiguração e lá aparecem, né, o profeta Elias representando os profetas e também aparece o grande legislador Moisés representando a lei.
e Jesus no meio, e eles conversando com o Senhor. De repente, numa alucinação, Pedro toma a palavra e diz: Mestre, bom estarmos aqui, e bom seria que fizéssemos uma tenda, uma casa, uma moradia. Uma tenda para ti, outra para Moisés, outra para Elias. Quando ele fala essa palavra, a voz de Deus, uma nuvem cerca eles todos e a voz desce. E naquele momento que a voz desce, Elias e Moisés somem, desaparecem. E a voz diz assim: Este é o meu filho amado, a ele ouve. O Senhor nosso Deus queria quebrar exatamente essa ideia de que é através dos outros profetas que nós vamos alcançar uma graça. E o Senhor está dizendo: não, a graça está aqui, é o meu filho. Porque Deus falou de diversas formas, de diversas maneiras, conforme Hebreus capítulo 1, através dos profetas. Mas nos últimos dias, ele falou através do Filho. Então era através do Filho que os homens deveriam seguir e ouvir. Então toda a nossa fé deveria ser canalizada para Jesus. Então a nossa trajetória daqui para frente, né? O novo nascimento, a gente nasce de novo, no processo que eu já acabei de explicar, e a partir daí passamos a olhar para Jesus. Para Jesus. Hebreus, capítulo de número 12, Paulo deixa isso muito claro. O escritor dos Hebreus, né? Que a gente não sabe se é Paulo, mas o escritor dos Hebreus, no capítulo de número 12, ele vai usar a seguinte expressão, né? No versículo de número 2, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentou-se à destra de Deus. Então, veja que nós devemos, no versículo 1, portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixemos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Então, veja bem, a partir do momento que nós aceitamos a Jesus como Salvador, agora nós vamos viver a vida de Deus, a vida de fé. Paulo chegou a dizer que nós não andamos mais por vista, mas andamos pela fé, porque nós estamos olhando para Jesus. Veja que Pedro quis olhar para Elias e quis olhar para Moisés, ou seja, quis olhar para a lei, quis olhar para os profetas. E o Senhor disse: não, agora é para o meu filho. Agora é para ele, tem que ouvir ele, né? Tem que escutá-lo. A fé tem que ser nele. Então, com essa expressão da voz divina do próprio Deus, o Pai, falando conosco, nos mostra que a partir de agora nós precisamos viver uma vida de fé na presença de Deus. E o Novo Testamento ele vai nos trazer com muita clareza isso. Então, nós precisamos conhecer a vida de Jesus, ver os seus ensinamentos do Sermão do Monte, observar sua caminhada na terra, como ele andou perdoando, como ele andou curando. Tem um texto em Atos 10:38, que ele é muito importante. Ele diz assim, Pedro ensinando a casa de Cornélio: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com Espírito Santo e com virtude, o qual andou por todas as partes, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. A gente já percebe como foi a trajetória de Jesus na terra. Por toda a parte que ele andou fazendo bem. E agora nosso olhar é para ele. Do jeitinho que ele foi, nós temos que ser. Disse Pedro que nós devemos seguir as suas pisadas. Por onde Jesus passou no sentido espiritual e não literal, espiritualmente falando, por onde ele caminhou, perdoando, amando, se sacrificando, assim deve ser a nossa vida de fé na pessoa de Jesus Cristo. Eu concluo esta lição dizendo para todos nós, né, que esse trimestre é um trimestre muito importante na nossa carreira que nos está proposta, nossa caminhada com Cristo, com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, e nós devemos olhar para Jesus, para o nosso Deus, né, e caminhar com Ele até o dia em que entrarmos na cidade celestial. Do nascimento até o final, que é a cidade celestial, existe o meio, o percurso que nós vamos percorrer. Mas a primeira coisa você já está aprendendo nesse início de caminhada. Quais é, pastor? A caminhada de fé. Nós não andamos por vista, nós andamos pela fé, olhando para Jesus. Ele é o alvo e nós devemos olhar para ele. Tem muita gente
que olha para um lado, olha para uma mulher, olha para um homem de Deus, olha para isso, você vai se decepcionar. Olhe somente para Jesus, porque os evangelhos revelam isso, mostram isso, né? Eles revelam isso para nós, a vida de Jesus, a caminhada de Jesus, o percurso de Jesus, tudo que Jesus fez na terra, como ele se deparou com os problemas, de que forma ele resolveu os problemas, como ele agiu diante das circunstâncias adversas, como ele venceu as tentações, como ele suportou a afronta, tudo está lá para nós lermos, para nós colocarmos o nosso coração e para nós seguirmos o Senhor. Então você que acabou de nascer de novo, leia o Evangelho, leia a palavra de Deus, estude, medite, tá? E caminhe com Cristo, pela fé, olhando firmemente para Ele. É firmemente, não desvie o seu olhar de Jesus. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Que Deus te abençoe com esta palavra e que o Espírito de Deus possa te fortalecer cada vez mais a cada dia e que o nome de Cristo seja glorificado. Até a próxima lição. Nossa segunda lição será exatamente a escolha entre a porta estreita e a porta larga. Não perca que vai ser uma bênção. Deus abençoe a todos.